Dando sequência à nossa segunda parte do material a respeito de elementos finitos, esse material ele vai completar não somente o material de elementos finitos, para a gente entender também no aspecto de produção de torque na máquina elétrica, utilizando o tensor de Maxwell, que ele considera o fluxo tangencial, por que a gente pode aproximar ele, por exemplo, pela densidade linear de corrente. Então, em todo caso, primeiro a gente faz uma análise como se fosse uma região sem corrente, e essa região sem corrente, por exemplo, ela é dada por uma sapata. Uma sapata de uma máquina elétrica, e a gente pode considerar um fluxo que está fluindo por essa sapata, e ao longo dessa sapata nós temos diversas variações de área. Então, a primeira coisa, como não flui corrente nessa região, a lei de Ampère ela vai ser dada por zero, ou seja, o somatório dos potenciais em cada uma dessas regiões vai ser, na verdade, a diferença desses potenciais ele vai ser zero. Então é como se o potencial magnético fosse constante ao longo do material magnético. Segunda coisa, considerando a lei de Gauss magnética, todo o fluxo que entra ele é igual ao fluxo que sai. Ou seja, então a integral de B na área vai ser igual a zero. Se a gente for aplicar essa equação para cada uma dessas regiões de área ilustradas aqui, e principalmente desconsiderando a dispersão, nós temos que o fluxo, a variação do fluxo em 1 é igual à variação do fluxo em 2, que é igual à variação do fluxo em 3, ou seja, esses fluxos são iguais. Se os fluxos são iguais, podemos dizer que então que a densidade de campo magnético multiplicado pela área é igual à densidade de campo multiplicado pela outra área. Ou seja, nessa condição, o que se mantém constante é o fluxo, mas a área variando, eu posso ter uma variação da densidade de campo magnético. Muito bem, e cada uma dessas áreas, então, elas podem ser consideradas como potenciais, ou equipotenciais magnéticos. Elas têm a mesma tensão magnética. Muito bem. Se estivermos falando ainda de um material isotrópico, ou seja, não há variação das linhas de fluxo ao longo do caminho, eu posso aplicar, como é uma região sem corrente, a lei de Ampère, o HDL é igual a zero, então significa também que o BDL ele é igual a zero. Eu não tenho uma variação ao longo do caminho. O cálculo da relutância ele pode ser dado por esse potencial magnético dentro do meu material sobre a variação do fluxo, ou seja, o potencial ele é dado pela lei de Ampère, que é o HL, e o meu fluxo é dado por BS, e com isso eu consigo encontrar que a equação da minha relutância ela é dada por 1 sobre a permeabilidade magnética no caminho e na área. Então, com isso a gente pode assumir que dentro da minha máquina elétrica, eu tenho como se fossem pequenos tubos aos quais fluem o fluxo magnético. Então isso aqui pode ser essa região identificada pelo desenho, pode ser considerado como se fosse um tubo, e o fluxo efetivamente um fluido que corre dentro desse tubo. Agora vamos considerar uma segunda situação, onde eu tenho a interface. Na primeira situação nós temos o fluxo fluindo só pelo material ferromagnético, e nessa segunda situação nós temos o fluxo variando do material ferromagnético para o ar. Então o que está ilustrado aqui nessa região seria o material ferromagnético, e o que está ilustrado nessa região seria o ar. A primeira coisa que a gente observa é que a variação de fluxo em Y ela é nula. É claro que para fazer essa observação nós estamos considerando que a dispersão magnética ela é zero, logo a variação do fluxo em Y ela é zero, então eu posso considerar que a minha área sendo L dx multiplicado pelo meu campo em Y menos o meu campo em Y no ferro, menos o meu campo em Y no ar, ele vai ser igual a zero.
é uma região sem corrente, então eu posso fazer essas duas, logo a minha densidade de campo magnético ela é igual tanto para o ferro quanto para o ar. O que difere lá em cima, quando a gente estava dentro do material ferromagnético, o que é igual é o fluxo. Quando eu faço a interface, o que é igual é a densidade de fluxo. Naturalmente, é como se quando a gente passasse para o ar, é como se existisse um aumento na área no qual o fluxo está cortando, né? Ilustrado aqui. Então, as áreas elas podem variar. Com isso, o meu fluxo também ele vai variar para manter a mesma densidade de campo magnético. Então, vamos considerar agora uma outra situação. Vamos tentar prever agora como que o fluxo se comporta na direção x. Considerando essa interface, eu tenho o meu y aqui, o meu x aqui, como é que eu vou ter a variação do fluxo no meu material magnético nessa região. Então, muito bem. A primeira coisa que nós precisamos fazer é considerar a lei de Ampère, né, nesse caminho aqui delimitado. Então, eu tenho a interface ferro-ar, a interface ferro-ar. Como elas são iguais, eu posso eliminar elas da equação. E o que fica para mim é a variação em x da minha intensidade de campo magnético e a variação em x, claro, aqui no entreferro e aqui no ferro, da minha intensidade de campo magnético. Então, igualando os dois, considerando que é uma região sem corrente, eu posso concluir então que a variação da intensidade de campo em x no ar ela é a mesma do ferro. O que implica também que a minha densidade de campo sobre a minha permeabilidade também vai ser igual. Com base nisso, assumindo que a permeabilidade no material ferromagnética ela é infinita, então essa relação de B-μ ela se torna zero. Se ela é zero, então a gente conclui que a intensidade de campo magnético no entreferro ela é zero. Da mesma forma, μ0 em x no entreferro também vai ser zero e assim por diante. Ou seja, se a gente considerar a permeabilidade infinita no meu material ferromagnético, as linhas de fluxo elas só vão deixar o material ferromagnético perpendicular. Ou seja, vamos observar isso aqui de novo. Se eu não tenho variação, ou seja, se no meu caminho x a minha intensidade ela vai ser zero, então significa que as minhas linhas de fluxo elas são iguais em x. Ou seja, as linhas de fluxo passando do material de permeabilidade infinita para um material de permeabilidade próxima do vácuo, as linhas de fluxo elas vão tender sempre a sair perpendicular ao material. É claro que isso eu estou falando numa situação sem saturação magnética. Se eu começo a ter alguma saturação magnética no meu material, então ele começa a se aproximar do vácuo, então as linhas elas já não conseguem mais sair na perpendicular. Essa situação também a gente pode analisar agora, só que o fluxo, em vez de estar saindo na interface, ele está correndo paralelo à interface. É como se eu tivesse um fluxo correndo nessa direção, aqui ilustrado, e eu quero saber o que acontece com as linhas de fluxo nessa interface. Naturalmente, se eu tenho uma permeabilidade infinita, eu posso considerar que a dispersão é praticamente zero, então não tenho fluxo quase nenhum fluindo na região, ou seja, as minhas linhas de fluxo, quando elas estiverem correndo paralelas à minha interface do material de permeabilidade infinita para o ar, por exemplo, o que elas vão tentar fazer é correr sempre na paralela, e se elas forem sair, elas vão tentar sair perpendicular. Por fim, o que a gente precisa fazer é a análise da região concorrente. Então vamos supor inicialmente que nós temos um material ferromagnético, aqui pode ser ilustrado pelo nosso estator, e os nossos condutores eles são posicionados ali no entreferro, e a gente tem uma distribuição em X de condutores. Vamos dar um zoom nessa imagem aqui, que é o que está ilustrado aqui à direita, e o que a gente percebe é o seguinte: se a gente fizer a lei de Ampère nesse caminho definido, incluindo agora os condutores, a gente pode dar que a lei de Ampère, a intensidade de campo no caminho vai ser a variação do enlace, ou seja, a corrente líquida que está enlaçando esse caminho, que seria essa região aqui.
Novamente, a variação em y vai ser zero, né? Vai ser praticamente igual. Essa variação e essa variação, elas são iguais, então elas não entram na equação. Então, que eu tenho uma variação no entreferro de x, que é essa variação aqui, menos a variação no ferro, que é essa variação aqui. E isso vai ser igual à nossa variável, que já foi definida, que é a densidade linear de corrente, que define a corrente líquida nesse caminho todo aqui. Vamos supor que, somando todas as correntes e contribuições desses condutores, eu tenho, sei lá, 10 amperes. E vamos supor que esse caminho daqui até aqui eu tenho 10 milímetros. Então eu vou pegar esses 10 amperes, dividir por 10 milímetros, eu vou ter a minha densidade linear de corrente, que seria discretizar, por exemplo, no perímetro do meu entreferro a toda a minha corrente líquida, né? Como se fosse o outro nome que recebe a densidade linear, a carga elétrica da máquina. Então eu vou ter uma corrente variando em x. Então isso, basicamente, se eu pegar essa corrente variando em x e multiplicar por x, eu vou ter a minha corrente equivalente nessa região. Considerando novamente a permeabilidade infinita, essa parcela de intensidade no ferro ela vai para zero, logo eu consigo definir que a minha intensidade x, ou seja, esse fluxo tangencial, ele é equivalente à minha corrente que corre a densidade, né, a densidade linear de corrente em x. Ou seja, isso é importante para a gente porque a gente pode considerar que o fluxo que aparece na máquina, aquele fluxo tangencial no entreferro, que foi o que a gente já discutiu, que produz o torque através do tensor de tensões de Maxwell, ele pode ser comparado, ele pode ser considerado equivalente se o material tiver permeabilidade infinita e a gente considerar um material isotrópico, que ele é equivalente à densidade linear de corrente. Então a gente poderia, por exemplo, estimar o torque na máquina sabendo o fluxo e sabendo a distribuição linear de corrente. Isso seria suficiente para a gente definir ou calcular o torque na máquina elétrica.